Você já se perguntou se Deus realmente ainda se importa com você? Já teve dias em que tudo pareceu tão escuro que sua única oração foi um suspiro cansado? Quando a vida se torna uma sequência de portas fechadas, de promessas que parecem esquecidas, de sonhos que murcharam antes mesmo de florescer, é comum pensar: será que ele me deixou? Será que eu errei tanto que não tem mais volta? Talvez você esteja ouvindo essas palavras agora com o coração pesado, sentindo que ninguém entende o tamanho da batalha que você enfrenta por dentro. E mesmo assim, algo em você insiste em acreditar que não acabou. Talvez seja só uma pequena chama quase se apagando, mas que se recusa a morrer. Hoje eu quero te convidar a fazer uma pausa, a silenciar as vozes da acusação que dizem que você é um fracasso que o Volca perdu. Tempo que você não vai conseguir recomeçar. A voz que ecoa no teu peito dizendo que você estragou tudo não é a voz de Deus. Ele não é aquele que aponta o dedo e diz: eu te avisei. Ele é aquele que estende a mão e sussurra: ainda é tempo. Ainda sou eu quem escreve a tua história. Talvez você pense que já passou da hora, que a oportunidade foi embora, que o tempo te roubou a chance de viver algo novo. Mas e se eu te dissesse que o relógio de Deus não segue o ritmo do teu medo? Que ele é especialista em usar justamente o que parecia fim para começar algo que ninguém esperava? Não importa quão quebrado você esteja, quão cansado, quão sozinho, Deus é o único capaz de transformar cinzas em beleza e lágrimas, em sementes de promessas. Hoje ele quer te lembrar de algo essencial. Você não foi esquecido. Você não está aqui por acaso. Há uma palavra viva sobre a tua vida que não expirou com as tuas falhas. O que ele disse vai acontecer mesmo que o mundo inteiro tenha parado de acreditar. Porque quando Deus decide agir, não existem muros altos demais, não existem correntes fortes demais, não existem histórias perdidas demais. Então, antes de você decidir desistir, antes de se entregar ao pensamento de que não tem mais jeito, escute com atenção. O céu ainda está em movimento. Povo, e se você permitir, essa mensagem será o primeiro passo de um novo tempo. O sopro que reacende aquilo que parecia morto. Respire fundo. O que você vai ouvir hoje não é só um texto bonito. É um chamado. É o próprio Deus sussurrando ao teu coração: eu ainda estou aqui. Eu nunca deixei você. Eu não sei exatamente o que você está vivendo, mas sei como dói quando tudo parece desmoronar ao mesmo tempo. Talvez você tenha chegado aqui se sentindo culpado, exausto, quase sem forças para tentar mais uma vez. Talvez a sua história tenha capítulos que você preferiria arrancar. Memórias que te visitam à noite para lembrar o quanto parece que você falhou. Você tentou dar o melhor de si. Tentou acreditar. Tentou permanecer firme quando tudo desabava ao seu redor. Mas em algum momento, o cansaço venceu. E hoje, por dentro, você sente que sobrou muito pouco do que um dia já foi esperança. Eu sei que nem sempre é fácil falar sobre isso. Que há dias em que você veste um sorriso para não preocupar ninguém mesmo quando a sua alma está implorando por um abraço silencioso. Talvez você seja aquela pessoa que sempre tem uma palavra de encorajamento para os outros, mas que no fundo também precisa desesperadamente ouvir que vai ficar tudo bem. E eu quero que você saiba que aqui você não precisa fingir. Aqui pode ser só você, com suas fraquezas, seus erros, seus medos e seu coração cansado. Porque Deus não rejeita um coração quebrantado. Ele não se afasta de quem chega ferido. Pelo contrário, ele se aproxima ainda mais. Você não está só. Há milhares de pessoas que, assim como você, já pensaram em desistir. QJC perguntaram por que Deus parece tão em silêncio enquanto tudo dentro grita por socorro. Pessoas que já acordaram no meio da noite com o peito apertado, pensando se algum dia ainda seria possível voltar a sonhar. Você não é o único. E a sua dor não é pequena demais para Deus se importar. Ele viu cada lágrima que você tentou segurar. Ele escutou aquelas orações que você não conseguiu terminar porque o choro foi mais forte que as palavras. Ele conhece cada detalhe da tua história, inclusive os que você tenta esconder de si mesmo. E mesmo assim, ele te chama de filho amado. Mesmo assim, ele escolheu permanecer. Se alguém já te disse que você está nessa situação porque não tem fé suficiente ou porque Deus te abandonou, saiba que isso não é verdade. O silêncio de Deus não é desprezo. Às vezes, é apenas ele trabalhando nos bastidores, preparando algo que você ainda não conseguiria suportar se viesse agora. Às vezes é ele permitindo que você descubra que a sua identidade não está nos aplausos que recebe, nem nos resultados que alcança, mas no amor que ele decidiu sentir por você antes mesmo de você nascer. Então, antes do continuer, permita-se respirar e aceitar esta verdade. Você não é um fracasso, você não perdeu tudo, e você não está sozinho. Deus está presente. Mesmo que você não o perceba, mesmo que tudo ao redor diga o contrário, ela está aqui, neste exato momento, sussurrando ao seu coração cansado: eu sei, eu vi. E
ainda tenho planos. E se você sente que ninguém te entende, lembre-se, ele entende. Ele não precisa que você se explique, não precisa que você prove nada. Basta que você abra seu coração do jeito que ele está, ferido, confuso, quebrado, porque é exatamente assim que ele começa a reconstruir tudo. Eu não sei exatamente o que você está vivendo, mas sei como dói quando tudo parece desmoronar ao mesmo tempo. Talvez você tenha chegado aqui se sentindo culpado, exausto, quase sem forças para tentar mais uma vez. Talvez a sua história tenha capítulos que você preferiria arrancar. Memórias que te visitam à noite para lembrar o quanto parece que, você tentou dar o melhor de si, tentou acreditar, tentou permanecer firme quando tudo desabava ao seu redor. Mas em algum momento o cansaço venceu. E hoje, por dentro, você sente que sobrou muito pouco do que um dia já foi esperança. Eu sei que nem sempre é fácil falar sobre isso. Que há dias em que você veste um sorriso para não preocupar ninguém, mesmo quando a sua alma está implorando por um abraço silencioso. Talvez você seja aquela pessoa que sempre tem uma palavra de encorajamento para os outros, mas que no fundo também precisa desesperadamente ouvir que vai ficar tudo bem. E eu quero que você saiba que aqui você não precisa. Aqui você pode ser só você, com suas fraquezas, seus erros, seus medos e seu coração cansado. Porque Deus não rejeita um coração quebrantado. Ele não se afasta de quem chega ferido. Pelo contrário, ele se aproxima ainda mais. Você não está só. Há milhares de pessoas que, assim como você, já pensaram em desistir. QJC perguntaram por que Deus parece tão em silêncio enquanto tudo dentro grita por socorro. Pessoas que já acordaram no meio da noite com o peito apertado, pensando se algum dia ainda seria possível voltar a sonhar. Você não é o único, e a sua dor não é pequena demais para Deus se importar. Ele viu cada lágrima que você tentou segurar. Ele escutou aquelas orações que você não conseguiu terminar porque o choro foi mais forte que as palavras. Ele conhece cada detalhe da tua história, inclusive os que você tenta esconder de si mesmo. E mesmo assim, ele te chama de filho amado. Mesmo assim, ele escolheu permanecer. Se alguém já te disse que você está nessa situação porque não tem fé suficiente ou porque Deus te abandonou, saiba que isso não é verdade. O silêncio de Deus não é desprezo. Às vezes, é apenas ele trabalhando nos bastidores, preparando algo que você ainda não conseguiria suportar se viesse agora. Às vezes é ele permitindo que você descubra que a sua identidade não está nos aplausos que recebe, nem nos resultados que alcança, mas no amor que ele decidiu sentir por você antes mesmo de você nascer. Então, antes do continuer, permita-se respirar e aceitar esta verdade. Você não é um fracasso, você não perdeu tudo, e você não está sozinho. Deus está presente. Mesmo que você não o perceba, mesmo que tudo ao redor diga o contrário, ela está aqui, neste exato momento, sussurrando ao seu coração cansado. Eu sei, eu vi, e ainda tenho planos. E se você sente que ninguém te entende, lembre-se, ele entende. Ele não precisa que você se explique, não precisa que você prove nada. Basta que você abra seu coração do jeito que ele está. Ferido, confuso, quebrado, porque é exatamente assim que ele começa a reconstruir tudo. Você talvez esteja se perguntando, mas como eu aplico tudo isso que estou ouvindo? Como é que eu transformo o silêncio, a dor e a espera em algo que faça sentido na prática? Eu quero te dizer que essa pergunta não é sinal de fraqueza, é sinal de que seu coração quer encontrar direção. Deus não espera que você entenda tudo, ele só espera que você dê passos, mesmo que pequenos, mesmo que ainda tremendo. Primeiro, você precisa entender que nada do que você viveu foi desperdiçado. Absolutamente nada. As lágrimas que você derramou foram sementes que caíram em um solo que só Deus conhece. As noites em que você achou que não aguentaria mais foram, na verdade, momentos em que suas raízes se aprofundaram. O inimigo tenha tentado usar tudo isso para te paralisar. Deus está usando cada detalhe como parte da construção da sua história para viver essa transformação. Você vai precisar tomar uma decisão consciente e parar de olhar para trás, como se o passado ainda tivesse o poder de te definir. Isso não significa negar o que aconteceu, mas decidir que aquilo não é mais o seu endereço. Há pessoas que passam a vida inteira acorrentadas a erros antigos, a traições que receberam, a portas que se fecharam, mas você não foi criado para viver prisioneiro de memórias. Você foi criado para avançar, para acreditar que aquilo que Deus tem na sua frente é maior do que qualquer coisa que ficou para trás. Talvez você precise começar deixando Deus tocar os lugares que você escondeu, as partes da sua história que você trancou por vergonha, medo ou dor. E isso não é fácil, porque é muito mais simples
seguir em frente fingindo que nada aconteceu. Mas a verdade é que nada que fica escondido é curado. Deus não quer apenas te dar novas oportunidades, Ele quer restaurar o teu coração. Ele quer que você pare de medir o seu valor pelas quedas que teve e passe a medir pela fidelidade dele. Sabe, às vezes você vai sentir vontade de desistir de novo. Vai acordar e pensar que nada mudou. E é justamente nesses momentos que você precisa declarar com coragem: eu escolho crer, mesmo sem sentir. Porque a fé verdadeira não é a fé que só existe quando tudo está dando certo. A fé que muda histórias é aquela que sobrevive quando não há nenhuma evidência de que o milagre chegou. Outra forma prática de viver essa transformação é aprender a silenciar vozes que não vêm de Deus. A crítica dos outros, a sua própria autocondenação, a voz que diz que você nunca vai ser suficiente. Nenhuma dessas vozes tem autoridade sobre você. Só a voz do Pai, e quando Ele diz que você é filho amado, nada pode invalidar essa verdade. Quando Ele afirma que ainda há promessas, nem mesmo os seus erros podem impedir o cumprimento delas. Se você quer ver Deus agir de forma nova na sua vida, comece com um passo simples. Entrega das dores, dos medos, das perguntas sem resposta. E entrega não é um sentimento. É uma decisão. É quando você olha para Ele e diz: eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu escolho confiar. Também é importante lembrar que você não precisa esperar estar completamente curado para começar a caminhar. Às vezes Deus te convida a andar mesmo com o coração ainda remendado, e é nesse caminhar que Ele vai costurando as partes que ficaram quebradas. Como José, que precisou servir mesmo na prisão, você também pode frutificar mesmo nos lugares difíceis. Por último, comece a declarar vida sobre aquilo que parece morto. Em vez de repetir que não tem mais jeito, diga: eu creio que Deus está trabalhando. Ao invés de dizer que você perdeu tudo, declare: nada será desperdiçado. Essa mudança de fala é mais poderosa do que você imagina. Quando você alinha a sua voz à voz de Deus, o ambiente ao seu redor começa a mudar. Hoje, você pode decidir que não vai mais viver olhando pelo retrovisor. Pode escolher caminhar com o coração aberto, sabendo que o que Ele tem na sua frente é maior que qualquer história que te feriu. E se você tomar essa decisão, mesmo que ainda com lágrimas nos olhos, você já estará mais perto da promessa do que imagina. Agora é o momento de você olhar para dentro de si e perceber: você não é o erro que cometeu, você não é a decepção que sofreu, você não é o abandono que sentiu, você é o filho amado de Deus. E isso ninguém pode apagar. Não importa o que disseram sobre você, não importa quantas vezes apontaram o dedo e disseram que você não iria conseguir. O céu nunca deixou de acreditar no propósito que carrega dentro do peito. Deus te conhece além daquilo que os outros veem. Ele conhece os sorrisos forçados, as lágrimas escondidas no travesseiro, as noites em que você se perguntou se ainda havia esperança para a sua vida. Ele viu quando você quis parar, quando pensou em desistir. Mas Ele também viu quando, mesmo fraco, você continuou. Quando, mesmo sem forças, você decidiu ficar de pé mais um dia. E é por isso que o céu se move a teu favor agora. Você precisa entender: aquilo que Deus determinou para você é maior do que qualquer acusação. Nenhuma condenação do mundo, nenhuma palavra de derrota, nenhum erro do passado tem poder para anular o que o Pai já escreveu. O sangue de Jesus foi suficiente. Suficiente para perdoar, suficiente para restaurar, suficiente para levantar você do chão e colocar sobre os teus ombros um manto novo, de honra, de propósito, de promessa. Esse é o momento de impacto. O instante em que você decide parar de medir o seu valor pelo que deu errado e começa a se enxergar pelos olhos de quem te criou. O teu futuro não está amarrado às tuas cicatrizes. Está conectado à fidelidade de Deus. Enquanto muitos viraram as costas para você, Ele permaneceu. Enquanto alguns riram da tua fé, Ele te alimentou com a sua palavra. Enquanto o mundo te julgava pelo que você perdeu, Deus te preparava para o que está por vir. E o que está por vir é maior do que tudo o que foi embora. Você verá portas se abrindo que ninguém poderá fechar. Conexões surgindo que nenhum homem poderia prever. Curas acontecendo na alma, no corpo, na mente. Uma paz inexplicável invadindo os teus dias. Porque quando Deus decide agir, nada permanece igual. Esse é o tempo de alinhar o teu coração com o dele, de deixar o passado onde ele está e abraçar o novo que já começou a nascer dentro de você. Chega de correr atrás do que brilha. É hora de buscar o que ilumina. Chega de se alimentar do que enfraquece. É hora de se fortalecer na presença. Deus não quer apenas mudar as suas circunstâncias, Ele quer transformar você por dentro. Porque sabe que quando o interior é renovado, o exterior começa a se alinhar naturalmente. E essa transformação, Jake, você talvez não perceba ainda, mas o céu já está se movendo por você.
Há correntes sendo quebradas agora. Há promessas sendo ativadas. Há uma unção especial sendo liberada sobre a tua vida. Por isso, neste momento, faça uma declaração de fé. Diga no seu coração: eu escolho crer. Eu escolho permanecer. Eu escolho confiar. Porque essa escolha, mesmo feita em silêncio, move montanhas. E aquilo que o céu já começou, o céu vai completar. Respire fundo. Feche os olhos se puder e permita que essa verdade entre no seu coração. Você não está aqui por acaso. Cada detalhe da sua história, até mesmo as partes que você preferia esquecer, está sendo costurado pelas mãos de um Deus que não erra. Talvez você pense que estragou tudo, que demorou demais, que perdeu oportunidades que nunca mais voltarão. Mas o Deus que te criou não está limitado pelo teu passado. Ele não consulta os teus erros antes de decidir o teu futuro. Se há algo que você precisa guardar de tudo o que ouviu hoje, é isto: você não foi esquecido. Enquanto você pensava que Deus estava em silêncio, Ele estava trabalhando no invisível. Enquanto você lutava contra a culpa e o medo, Ele estava te ensinando a depender dEle. E talvez você não perceba agora, mas tudo o que parecia atraso era, na verdade, preparação. A sua história não termina no ponto em que a tua força acaba. É justamente ali que a força dEle começa. Quando você chega ao limite. Quando não há mais estratégia, nem força de vontade, nem justificativa. Deus faz questão de mostrar que Ele é suficiente. Ele é a rocha que não se move, a âncora que te mantém firme quando tudo ao redor balança. Ele é o refúgio que não fecha as portas quando você chega quebrado. Por isso, hoje tome a decisão de confiar. Não porque tudo faz sentido, mas porque a confiança verdadeira não precisa de todas as respostas para existir. A confiança nasce quando você escolhe crer que Deus continua bom, mesmo quando a vida parece difícil. Talvez você precise perdoar. Talvez precise soltar aquilo que está segurando a tua alma refém. Talvez seja o tempo de liberar não apenas pessoas, mas de se liberar também. Perdoar a si mesmo pelos erros cometidos, pelos caminhos que você não entendeu para as escolas, que só depois você viu que te feriram. Esse perdão é parte do processo de cura, porque você não pode abraçar o novo se continua segurando o velho com as duas mãos. E lembre-se, Deus não te chama para provar nada a ninguém. Ele não te chama para parecer perfeito. Ele te chama para ser verdadeiro, para caminhar com Ele com humildade, com sinceridade, com o coração disposto a recomeçar. O céu não está atrás de performance, está atrás de entrega. Você pode não sentir nada agora, pode estar ouvindo essas palavras com o coração anestesiado de tanta dor, mas até esse silêncio dentro de você é conhecido por Deus. E Ele não se impressiona com as tuas fraquezas. Ao contrário, Ele se aproxima ainda mais. Ele se torna força onde você só enxerga fraqueza. Ele faz brotar esperança onde tudo parecia seco. Então hoje faça desta mensagem um divisor de águas. Decida que daqui para frente você não vai mais viver olhando para trás. Decida que você não será refém do que não deu certo. Decida que você vai permanecer, mesmo que seja só por mais um dia, por mais um passo, por mais um momento. Porque quem permanece não fica onde está. Quem permanece é conduzido pelo próprio Deus a um lugar novo. E se você sente que essa decisão está sendo difícil, saiba que não precisa fazer isso sozinho. Deus vai te ajudar. Ele vai sustentar cada passo. Ele vai te lembrar, dia após dia, que não desistiu de você quando você menos esperar. Vai olhar para trás e perceber que aquele momento em que tudo parecia perdido foi exatamente o lugar onde Deus começou a reconstruir você por dentro. E a reconstrução que Ele faz não é frágil, é sólida, é completa, é eterna. Se você chegou até aqui, isso já diz muito sobre quem você é. Você é alguém que, mesmo ferido, escolheu. Permanence. Alguém que, mesmo em silêncio, ainda carrega uma semente de esperança dentro do peito. Talvez você não se sinta forte. Talvez ache que não tem fé suficiente. Mas Deus não mede você pela quantidade de respostas que tem ou pela força. Ele olha para a sinceridade do seu coração. E se essa mensagem encontrou espaço aí dentro, se algo em você foi tocado, não deixe que isso se perca quando este vídeo terminar. Não permita que o cansaço ou as distrações roubem o que Deus começou a fazer no seu interior. Porque cada palavra que você ouviu hoje foi mais do que um incentivo. Foi um sopro do céu sobre a tua história. Eu quero te convidar a dar um passo que não é apenas simbólico, mas espiritual. Se em algum momento, enquanto ouvia essa mensagem, você sentiu vontade de chorar, sentiu o coração acelerar, ou uma paz que não se explica tomou conta de você, isso não foi emoção. Foi Deus dizendo, eu estou aqui. E quando Ele está, nada permaneça igual por isso. Escreva agora mesmo nos comentários, eu escolho permanecer. Essa frase não é apenas uma declaração e ame a todo fé. É como um memorial que você ergue diante do céu e da sua própria alma dizendo, eu não vou desistir. Talvez amanhã você precise voltar aqui e reler essa frase. Talvez em dias difíceis você precise se lembrar do que decidiu hoje.
E tudo bem, porque a fé verdadeira não é a que nunca vacila, mas a que sempre volta a crer. Se você precisa de oração, escreva também nos comentários o seu pedido. Não importa se é algo grande ou pequeno. Aqui, você não está sozinho. Somos uma comunidade que intercede, que sustenta uns aos outros em amor. E eu tenho certeza de que muitos corações generosos vão orar por você. Porque quando oramos juntos, o céu se move de forma ainda mais poderosa. Se essa mensagem falou com você, se tocou lugares profundos que ninguém mais alcançou, inscreva-se neste canal agora mesmo. Aqui você vai encontrar palavras vivas, que renovam, que curam, que acendem a esperança. Cada novo vídeo é preparado com oração e propósito, para que você se sinta amparado e lembrado de que Deus ainda tem planos. Ao se inscrever, você se conecta a uma família de fé, pessoas que, assim como você, escolheram não desistir. E se você deseja apoiar este projeto, conferir materiais que podem edificar ainda mais sua caminhada ou contribuir para que essa mensagem alcance milhares de vidas, dê uma olhada na descrição deste vídeo. Lá você vai encontrar produtos exclusivos, recursos especiais e formas de ajudar esse canal a continuar espalhando esperança. Cada apoio, cada compartilhamento, cada curtida faz diferença. Você se torna parte ativa de algo maior, algo que vai além de nós. Algo que ecoa no coração de pessoas que talvez estejam hoje vivendo a sua dor de ontem. Por último, compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está precisando ouvir essas palavras. Pode ser um amigo, um familiar, alguém que talvez não consiga pedir ajuda, mas que carrega o mesmo peso que você carregou. Quando você compartilha, você se torna a ponte entre a dor e a esperança. Você se torna instrumento nas mãos de Deus, para levar consolo onde tudo parece silêncio. Então, antes de sair, curta este vídeo como um ato de fé. Inscreva-se, comente, compartilhe e volte sempre que precisar. Aqui você tem um lugar. Aqui você é visto. Aqui você é amado. E lembre-se, o que Deus começou na sua vida, Ele mesmo vai completar. Ele não faz nada pela metade. Ele não abandona as obras das suas mãos. E você é uma dessas obras. Que o Senhor te fortaleça, te renove e te faça florescer, mesmo nos desertos.